Alô, medo? Faz tempo que a gente não se fala, né? É que eu te liguei pra dizer que eu conheci alguém. Sim, eu não tenho retornado mais as suas ligações. É que tudo mudou na minha vida. Esse alguém que eu conheci, ele tem me consolado, tem me dado forças. Me disse que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Ele tem me encorajado nesses tempos difíceis. Ele diz que eu posso confiar nele. É por isso que eu tô te ligando, pra dizer que eu e você não combinamos mais na cidade. Sim, eu sei. A minha situação atual, ela parece ser impossível, mas a presença dele tem me preenchido. Falou também pra eu descansar nele, porque não há tempestade que ele não possa acalmar. Oi? Sim, eu abri os meus olhos. Enxergo além dessa dor. Estou conseguindo encarar o amanhã. É por isso que eu não tenho te ligado mais. Porque ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele prometeu que estará comigo para sempre. Glória a Deus. Então hoje nós prosseguimos dentro daquilo que o Senhor tem durante toda essa semana construído dentro de nós. Esse vídeo é muito pontual porque ele fala de uma experiência de uma pessoa que encontrou alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém é Jesus. Encontrou ela que estava numa condição de ninguém. E essa era a nossa condição. Ninguém me ama. Ninguém acredita em mim, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me entende. E quando a gente conhece esse alguém chamado Jesus, nós deixamos de ser ninguém e passamos a ser alguém. Alguém que é ouvido, alguém que é amado, alguém que é perdoado, alguém que ele acreditou. Em Cristo nós deixamos de ser ninguém e passamos a ser alguém. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo ninguém. Talvez essa ligação é para você nessa noite. Para que você então desista de ser ninguém e se torne alguém que ele deseja. Aleluia. O tema da série do mês, da série da semana de consagração, é o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós somos ministrados, estamos sendo ministrados a semana toda. Nós entendemos que esse verdadeiro amor que lança fora o medo a gente aprendeu na segunda que ele nos faz abrir mão do que é falso para abraçar aquilo que é verdadeiro. Nós entendemos que esse verdadeiro amor que lança fora o medo, ele é alguém que é uma verdade que nos faz parar de gritar por algo vazio e prestar mais atenção naquilo que preenche. Nós fomos ministrados na quarta-feira a respeito de que esse verdadeiro amor, ele faz com que a gente então se mova agora a partir do que ele fala, tendo paz, mesmo diante de um mundo de aflições, tendo bom ânimo. Quinta-feira nós fomos ministrados ontem que o verdadeiro amor, ele traz para nós a graça da espera de um milagre, que ele jamais nos desampara. E hoje nós vamos compartilhar em cima dessas temáticas. Não ao espírito do medo, sim, amor, poder e equilíbrio. Não ao espírito do medo, sim, ao amor, poder e equilíbrio. Nós começamos essa temática com uma negativa. Fala não, mas não ao quê? Não a quem? Não ao espírito do medo. Então o medo, ele é um espírito,
a Bíblia diz para nós em 1 João 4, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E ele diz, ora, o medo traz tormento, e o amor não é aperfeiçoado. Então o medo é um espírito atormentador, que nos perturba e nos conturba diariamente. Por isso nós, quando vamos para a palavra, nós rebatemos esse espírito através da palavra. Nós vemos Jesus quando foi tentado no deserto pelo diabo, como que ele venceu o diabo e tudo aquilo que o diabo carrega. A Bíblia diz para nós que ele venceu através da palavra. O diabo várias vezes tentou e intentou contra ele, mas ele sempre rebateu através da autoridade da palavra. Como que nós então neutralizamos e destruímos com esse espírito chamado espírito do medo? Através da autoridade e do poder da palavra de Deus. A palavra, ela tem poder. Por isso nós vemos, se nós lermos a palavra, nós vamos ver diversas vezes na Bíblia sendo expressado a frase não temais, não temas, não tenha medo. Nós vamos ver diversas vezes na Bíblia Deus afirmando essas expressões para nós. Então a voz que nos afirma é a voz que nos assegura. Mas a voz que também nós não ouvimos é a voz que nos traz insegurança. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nos assegura, nos traz segurança, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Veja no batismo, quando o Espírito desce sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, a Bíblia diz que os céus declararam, eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E então depois que aconteceu o batismo, e ele ouviu essa voz, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas olha o que antecedeu. Mateus 3,17 diz isso, dizendo para nós que a voz de Deus Pai, quando bradou do céu dizendo, meu Filho amado em quem eu tenho prazer, essa voz afirmou e assegurou ele para cumprir a missão que ele tinha para enfrentar. Se você quer cumprir com êxito a missão que Deus tem te confiado, você precisa rebater esse espírito de medo com a voz que te afirma e te assegura que é a voz de Deus. O Espírito Santo é essa voz que ecoa dentro de nós. Por isso nós precisamos ir para a palavra, porque a palavra, ela guardada dentro de nós, ela é a ferramenta e a voz comunicável do Espírito dentro de nós, para que entendamos as direções que precisam ser tomadas. Mas se você está vazio da palavra, então o que você tem é um eco dentro de você. Agora, quando você tem a palavra, queridos, a hora que você grita, o Espírito que guarda esse depósito, que é a palavra confiada a nós, ele então tem ferramentas e armas para que a gente possa lutar. Por isso, na armadura de Deus, de Efésios 6, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É ela que faz com que a gente ataque. A espada ela é uma arma de defesa, mas também de ataque. E essa espada é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, queridos, ter tempo com a palavra. O Senhor, Ele diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nós não podemos dizer com a boca que amamos Jesus, mas se nós não guardamos essas palavras de Jesus dentro de nós. Porque mais do que declarar que amamos Ele, precisamos guardar a palavra no coração. Porque Salmo 119 diz que devemos guardar a palavra no coração para não pecar contra Ele. Então como que nós rebatemos esse espírito do medo? Buscando aquele que é a manifestação do amor, poder e equilíbrio para nós.
Quem é essa revelação do amor perfeito de Deus? Cristo. E Ele nos revestiu de poder, para que sejamos equilibrados diante dos embates circunstanciais que tenta nos amedrontar, tenta gerar medo em nós. Aqui nós vamos para o texto que nós lemos, a carta de Paulo a Timóteo. Nós vemos que Timóteo era um jovem, mas um jovem intensamente apaixonado pelo Senhor, continuamente buscava o Senhor. Por isso Paulo, na sua carta, ele também diz: guarda a ti mesmo e se esmera na palavra, porque fazendo assim salvará tanto a ti como teus ouvintes. A Bíblia diz para nós, queridos, que Paulo incentivava Timóteo. Paulo era o discipulador, o pai na fé de Timóteo. Timóteo era alguém que o pai dele não era cristão, mas sua mãe e sua avó eram. E a Bíblia diz que a fé delas não era fingida, era uma fé firme, era uma fé verdadeira. E então Paulo diz para Timóteo, e eu vejo isso em você, você não tem uma fé fingida, Timóteo, você tem uma fé firme, como eu vejo na sua mãe e na sua avó. O pai dele não era cristão, mas Deus então deu para ele um pai na fé, para que ele pudesse se espelhar e caminhar com ele. Sabe, queridos, tudo que falta na nossa vida em Jesus tem de sobra. Ele nunca vai deixar nada faltando na nossa vida. Por isso que Ele é o nosso bom pastor, de nada teremos falta. Aleluia. Muitas vezes nós damos desculpa por aquilo que falta. Não, queridos, Jesus nos deixa sem desculpas, porque tudo que nos falta em Jesus tem de sobra. O que está faltando para você? Ei, Jesus tem de sobra. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, diante do cenário do momento que ele estava vivendo, Timóteo, ele estava meio desanimado, meio que abatido diante das pressões. Então Paulo manda essa segunda carta dizendo: reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Reaviva o dom que há em você. O que é um reavivamento? É alguém que estava intenso e constante, mas que estava sendo tomado por uma velocidade menor no ritmo que andava, ao ponto de quase querer parar. Então ele precisava de um reavivamento. E talvez alguns aqui nessa noite, diante das pressões, está amedrontado por esse espírito. E muitas vezes se encontra como Timóteo aqui. Às vezes num ritmo de velocidade um pouco menor, sendo tentado até a parar. Mas a palavra do Senhor para o teu coração nessa noite é: reaviva o dom que há em ti. Não pare, prossiga, continue. Era a fala de Paulo, o pai na fé de Timóteo, impulsionando ele. E ele diz mais, ele diz: você não tem, Timóteo, um espírito de covardia e nem de medo, mas de poder, amor e moderação, equilíbrio, autocontrole. Ele estava querendo dizer para Timóteo que se equilibre. Ei, Timóteo, o amor do Cristo, ele é poderoso para te equilibrar e te voltar ao ritmo contínuo que você estava. Ei, Timóteo, você não tem um espírito de medo, de covardia, muito pelo contrário. Esse amor revelado de Cristo para nós, ele nos dá um poder de equilíbrio, para que a gente tenha coragem de prosseguir, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos desafios. Ei, Timóteo, não pare. Não pare de acreditar, não pare de avançar. Não pare
de amar intensamente, Timóteo. Aí então, Paulo afirma dizendo que as minhas algemas, que as minhas cadeias, não seja motivo de vergonha para você, muito pelo contrário, Timóteo. Participa comigo dos sofrimentos de Cristo Jesus. Participe comigo dessa graça e dessa glória. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz: e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. E então Paulo diz para Timóteo dizendo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo. Qual era a fala de Paulo para Timóteo? Mantém nas sãs palavras, na sã doutrina. Mantenha-se na palavra sagrada. Se mantém, Timóteo. Sabe, queridos, o desafio nosso é se manter. Muitos começam, mas poucos se mantêm. Que possamos nos manter fiéis às sãs palavras, porque essa palavra que nós ouvimos, ela é carregada de graça, de amor e de fé, revelada em Cristo Jesus. E agora, ele diz: todos da Ásia me deixaram, me abandonaram. Ele diz de dois camaradas, um chama Figelo e o outro Hermógenes, nome bonito para você dar para o filho se você ainda não teve. Sangue de Jesus. Figelo, vem. Imagina, Hermógenes, vamos para a escola. Sangue do Cordeiro. Gente, não tem ninguém que chama aqui Hermógenes não, né? Sangue do Cordeiro. Começar, eles nem são um bom exemplo, então não dê nome não. Porque eles são retratados entre os que abandonam. Paulo estava aqui falando das suas emoções também, dizendo: eu contava com esses camaradas, mas eles me abandonaram. Mas tem um camarada que não me abandonou, o nome dele é Onesíforo. Onesíforo, esse é bom, esse é camarada bom, esse ficou firme até o final. Onesíforo, meu Deus. Onesíforo foi fiel, procurou Paulo mesmo nas cadeias e na prisão, correndo o risco de ser preso com ele, mas foi visitá-lo. E Paulo fala que ele animou Paulo. E quando eu recebi a visita dele, ele me animava. Ele era alguém fora da curva, ele era alguém animado. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das minhas algemas, mesmo diante das minhas cadeias, ele me animava. Queridos, nós precisamos de Onesíforos na nossa vida. Paulo está dizendo isso para Timóteo. O espírito do medo vai te rodear. Mas lembre-se que você é alguém que está potencializado e estabelecido no amor, no poder e no equilíbrio. E você precisa de pessoas que te cercam, pessoas que vão te animar. Sabe aquela pessoa que você está passando por uma prova gigante e ela está do seu lado animada, dizendo assim: vai dar tudo certo, creia somente, nós estamos juntos, você não está sozinho não, aguenta firme. Esse era Onesíforo. Paulo estava recomendando para Timóteo andar com pessoas que animassem ele, dizendo assim: vão ter pessoas que te abandonam, mas sempre vai ter aquele que te anima. Isso não foi só na vida de Paulo. Quem se identifica com Paulo? Quantas pessoas que um dia você contou e te abandonou? E quantas pessoas que você nem esperava e te animou? Sabe, queridos, nós precisamos no Senhor se manter
se manter nas sãs palavras que ouvimos do Evangelho, porque nós recebemos essa sã palavra de forma graciosa, com fé e com muito amor de Cristo. Nós não podemos titubear, nós não podemos ser achados entre os que abandonam, mas aqueles que mesmo diante das circunstâncias, está animado animando outros. Porque a palavra ânimo também no original na Bíblia significa coragem. Então, Onesíforo não só dava ânimo para Paulo, mas coragem. Diga não ao espírito do medo. E diga sim ao amor, poder e equilíbrio. Se renda ao amor do Senhor. Se renda ao agir dele, ao poder dele. E ele te capacitará para ser alguém equilibrado, moderado. Fala para o senhor que está do seu lado, como você se encontra? Você se encontra alguém desequilibrado, sem moderação, ou alguém equilibrado, com autocontrole? Aleluia. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Falou até baixinho, queridos. Queridos, nós precisamos dizer não ao espírito do medo. E sim ao amor, poder e equilíbrio que nos possui. Que é a verdade do amor. Cristo Jesus, o Senhor. Ele nos dá poder, condições para poder fazer e viver aquilo que nós, na nossa capacidade, não conseguimos. Ele nos equilibra, queridos. Aleluia. Diga não ao espírito do medo. O medo tenta te parar, o medo tenta te neutralizar, assim como tentou fazer com Timóteo. Mas Paulo, identificando, já entrou em ação. Sabe, queridos, por isso nós precisamos andar em comunidade. A palavra comunidade, se dividir no meio, fica comum, unidade. Por isso nós precisamos andar em comunidade. Nós temos uma comum unidade. Nós estamos unidos por algo em comum. E esse algo em comum é Cristo. Por isso precisamos viver em comunidade. Entende, queridos? Nós precisamos uns dos outros. Ai de Timóteo se não tivesse Paulo na vida dele. Se não tivesse Eunice, Lloyd, sua mãe, sua avó. Sabe, queridos, nós precisamos de pessoas com fé firme perto de nós. Pessoas, queridos, entregues a esse amor, a esse poder e a esse equilíbrio. Aleluia. Se você é alguém que está mal amado, se você é alguém que está sem acreditar que pode alguma coisa, se é alguém desequilibrado, sem autocontrole, se renda a essa verdade chamada Jesus e deixe esse verdadeiro amor lançar fora o medo. Aleluia. Eu termino com outro exemplo, e esse exemplo é Débora. Juízes capítulo 4 fala para nós de um rei chamado Jabim. Na Bíblia tem uns nomes diferentes, né, irmãos? Ele era rei de Canaã. E o povo de Israel foi entregue nas mãos dele. Ele era um cananeu. Porque o povo de Deus tinha se rendido a outros ídolos. Então o Senhor entregou o povo dele nas mãos do inimigo, dos cananeus, desse rei chamado Jabim. E a Bíblia diz para nós que o povo de Deus clamou e o Senhor ouviu o clamor. E então Débora, uma mulher levantada naquele tempo para ser juíza e profetiza, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e ela chamou um dos comandantes de Israel, chamado Baraque, dizendo que era para ele reunir 10.000 homens, ir para a batalha e destruir com os cananeus.
porque assim havia sido dada a direção da parte de Deus. E a Bíblia diz que então Baraque falou assim: eu tenho medo, só vou se você for comigo. Falou para Débora, e Débora falou: eu vou. E então ela foi, e o Senhor confundiu o inimigo, que era um adversário forte, os cananeus, e destruiu eles. Mas um dos comandantes do exército de Jabim, que era Císera, ele fugiu. Ele pulou do carro de guerra e fugiu. E ele foi se abrigar na casa de uma mulher chamada Jael, que tinha um marido chamado Heber, Queneu. E quando ele foi ali, queridos, Jael, sabendo quem era, ele foi se abrigar na tenda. E ela então deu água, ele pediu água, ela deu leite. Ele estava cansado da guerra. Falou: vou dar leite porque é um negócio mais pesado, para ele pacotar, dormir. Então ela colocou ele para dormir perto da estaca da tenda. Arrancou a estaca e pegou o martelo enquanto ele dormia no sono pesado. E cravou na fonte dele a estaca com o martelo e matou ele. Ele era o único inimigo que tinha permanecido vivo na guerra. Mas Deus tinha dado uma palavra para Débora, para a profetisa dela, que ele seria exterminado. E a Bíblia diz que os cananeus agora temeram e tiveram medo, e o Senhor deu graça para que eles pudessem ser exterminados. Mas lembra que Deus deu uma palavra para uma mulher chamada Débora. Baraque, comandante, teve medo, mas falou que se ela fosse junto, ele ia. O medo estava tentando parar aquilo que era o plano de Deus, mas jamais ele vai prevalecer diante do que Deus quer. Débora então foi de forma corajosa, nunca mulher. Pensa uma mulher corajosa. E na ótica do Novo Testamento, a mulher é a representatividade da igreja. Débora, para mim, representa uma igreja. Ela é tida como mãe de Israel. E você vai ver o cântico dela depois no capítulo 5 de Juízes, dizendo: desperta, Débora, desperta, levanta e canta. E aí vai dizer: levanta, Baraque. Levanta, Baraque. Vou ter que ler o nome do pai dele, porque o nome do pai dele também é diferenciado. Levanta, Baraque, tu filho de Abinoão. Eu falei que era diferente, né, irmãos? Levanta-te. Então eles se levantaram. Baraque se levantou, mas Débora, a palavra sobre ela era: desperta, desperta, Débora, e canta. Sabe, queridos, já ouviu a expressão: quem canta os seus males espanta? Quando o medo vem, queridos, comece a louvar ao Senhor. A igreja, ela vai ser todos os dias assombrada pelo medo, mas nós precisamos ser despertados e levantados para cantar louvores ao Senhor, mesmo diante do medo. Ou você fica com medo, você já viu aquela expressão? Ou você fica com medo ou você vai com medo. Mas eu gosto de outra expressão que fala assim: ou você fica com medo, ou você vai com medo e depois você desiste do medo. Entende, queridos? Nós precisamos entender que como igreja, o medo ele vai bater a porta e querer entrar, para ficar. Mas nós não podemos nos amedrontar, nós precisamos ir mesmo com medo. E depois nós desistimos e deixamos ele para trás, porque ele não vai conseguir seguir o nosso ritmo, porque estamos debaixo do Espírito da verdade e da coragem, não dele. Ele vai desistir daí. Sabe, queridos,
Nossa vida é feita de desafios e batalhas, como aqui nós vemos. Tinha ficado um para trás, mas Deus levantou uma outra mulher chamada Jael e cravou uma estaca na cabeça dele. Que mulher diferenciada, né, irmãos? Deu leite, preparou a cama para ele e acabou com ele, matou ele. Ele era um inimigo. Você sabe quem eram os cananeus? Descendente de Cã, filho de Noé. Sabe quem são esses? Cã é aquele que, quando viu o pai, depois que desfrutou da vinha e ficou meio fora de si, porque exagerou, que fazia tempo que não lidava com aquilo, ele ficou despido. Uma palavra mais bonita, para não falar pelado. Cã foi o que viu o pai na nudez e foi falar para os irmãos, zombar. Os irmãos, ao entrar na tenda com o pai despido, o cobriu para que não visse a vergonha do pai. Agora Cã foi amaldiçoado. Quem é os descendentes de Cã? São aqueles que não honram a autoridade. São aqueles que se desfaz da autoridade. Que não vive debaixo de princípio de honra. São os rebeldes. São os zombadores. E esse povo foi destruído pelo exército de Deus, por conta de uma mulher representando uma igreja corajosa que se despertou para cantar louvores a Deus e crer que Deus iria dar o livramento e os seus adversários na mão, e a vitória seria certa. Sabe, queridos, o medo é um espírito insistente. Ele não desanima e ele não fica para trás. Ele sempre tenta chegar perto de novo. Mas a gente precisa ser tomado pelo espírito da coragem, do bom ânimo que é Cristo, que venceu esse mundo com as suas aflições. Timóteo se manteve. Baraque, Débora, Jael se manteve fiel. Que sejamos mantidos fiéis, mesmo diante das circunstâncias. Irmãos, eu venci a última batalha que nós vencemos, mas o medo tentou me atormentar demais. O medo da incapacidade, da impotência. Minha esposa estava com um diagnóstico de uma possibilidade de câncer. Tinha que fazer uma cirurgia que custava muito caro. E nós não tínhamos condição nenhuma. O desespero bateu, o medo bateu. Os médicos só falavam que teria que abrir para saber como iria terminar, para ver como que estava por dentro, porque a gente não sabia o que nos esperava. Nem os médicos sabiam. O nódulo dela é um nódulo raro, que normalmente cresce, mas não cresce tão rápido. Então o médico falou que ela é um caso raro, que ele nunca tinha visto crescer tão rápido. Em questão de um mês, de 2,5, ele foi para 5 centímetros. E meu coração foi assaltado muitas vezes, tentado a se render ao medo. Mas quem tem uma palavra tem tudo. Quem é igreja e vive em irmandade, comunidade, tem tudo. Porque no momento mais sombrio que a gente viveu, eu vi Deus levantando pessoas para sustentar nossos braços. Esse povo é a comunidade de fé. É a igreja do Senhor. Eu lembro que Deus me disse, não precisa se preocupar com o valor, porque eu vou trazer à existência o que não existe, e vou mover da onde você nunca imaginou. Descansa o teu coração. Falei, tudo bem, Senhor, mas e esse nódulo? Nós vamos ter que enfrentar a quimioterapia, a radioterapia. Falei, Jesus da glória. Ele só falou, descansa.
E eu fui tomado por essa paz que excede entendimento. E a gente desfrutou disso. No entanto que a Thaís entrou para o centro cirúrgico cantando. E a sala que ela foi fazer cirurgia é dividido por ordem alfabética. E aprove a Deus que ela entrasse para fazer cirurgia na letra E. E de esperança. Deus cuidou de cada detalhe. Ele não desamparou. De forma misteriosa e gloriosa, Deus proveu. Nós pagamos o médico, pagamos o hospital. Irmãos, é mistério de Deus. O medo ele tenta, mas ele é um frustrado. O medo quer te fazer um frustrado, mas frustra ele. Eu lembro que a hora que a Thaís entrou para dentro do quarto, subiu só eu e ela, né? A família ficou lá embaixo. E aí eu tive que fazer o pagamento do hospital. Aí eu fiz o pagamento, nós tínhamos sido abençoados com uma parte só. Faltava um tanto ainda. Aí eu falei, seja que Deus quiser, cheque especial. Mandei o depósito e foi. Irmãos, a hora que eu fiz o depósito do cheque especial, a hora que ela nem tinha entrado ainda na sala de cirurgia, mas 2 pessoas nos 45 do segundo tempo mandou uma oferta que cobriu o cheque especial. Nós não tínhamos condição de nada e ele fez tudo. O médico que foi fazer a cirurgia dela também está com câncer, fazendo tratamento. Irmãos, é mistério. Quando é na vez do crente, é muito mais aventura, irmãos. Jesus da glória. E eu tive a graça de poder frustrar o medo e não ser frustrado por ele. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é aquele que nos equilibra. É aquele que nos dá poder diante de um lugar que nós estamos estabelecidos, que é o amor dele. Ele não desampara jamais. Jamais. Por isso não se renda ao espírito do medo. Continue rendido ao espírito da verdade, que te conduz a toda a verdade. E que quando parece insuportável, ele te faz ter graça para suportar, superar e testemunhar. Esse é o nosso Deus. E eu lembro até hoje, que estava aguardando a cirurgia da Thaís. Era 4 horas, já estava indo para 6 horas de cirurgia. Falei, Jesus, todo mundo saiu da sala de cirurgia, tinha uma televisão assim na minha frente. E aí estava todo mundo lá, já saiu da cirurgia, saiu. E a Thaís era a única que estava. Falei, misericórdia. Daí eu vi uma caída de joelho no chão chorando, porque o irmão dela, a hora que foi aberto, não tinha mais jeito. Falei, meu Deus, o que me espera? Que notícia que vem, socorro, Deus, fica comigo, me deixa aqui debaixo das tuas asas, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? O medo o tempo todo. Eu falo que na vez do crente é diferente, né, irmãos? A hora que os médicos saíram, estava lá conversando comigo e lá na televisão estava escrito assim, em cirurgia ainda. Eu falei, mas os médicos estão aqui, como está em cirurgia naquela televisão, pelo amor de Deus, gente? Aí os médicos falaram assim, as boas notícias, né, o patologista falou que 80% de chance de que seja benigno. Caí de joelho, chorei e agradeci a Deus. Mas se não fosse também eu ia agradecer do mesmo jeito, queridos, porque Ele é Deus quando fala sim e é Deus quando fala não. Aleluia. Se tivéssemos que enfrentar, Ele nos daria graça, Ele não dá um fardo maior que a gente possa suportar. Mas a gente pôde testemunhar e orar com a mulher que estava ali. Estava eu mais um pastor amigo que ficou lá dentro comigo depois, e a esposa dele. Nós oramos com aquela mulher, com aquele homem que estava ali diante da notícia que não tinha recebido boa. Sabe, queridos, Deus, Ele tem os seus propósitos, nada é por acaso. Aleluia. Mas a palavra do Senhor para o meu coração e para o teu coração nessa noite é: não seja alguém frustrado pelo medo. Frustre o medo. Aleluia. Seja alguém equilibrado, revestido de poder e estabelecido no amor. Amém, queridos? Como se encontra sua realidade? Você tem dito não ao espírito do medo?
Se você não tem dito, essa é a noite de você dizer não para Ele. É a noite de você dizer basta para Ele. É a noite de você frustrar Ele e parar de ficar frustrado. Aleluia. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Assim como Débora, Baraque e Jael foram instrumentos de Deus para destruir um inimigo chamado Cananeu, que vivia em rebeldia e desonra diante de Deus, se levante como eles. Seja essa igreja despertada para destruir com tudo aquilo que desonra a Deus. Seja alguém posicionado e entregue a verdade, de verdade. Aleluia. Feche seus olhos no seu lugar e abra o seu coração a Ele. Declare a Ele nessa noite: Senhor, eu estou rendido ao Teu amor, revestido do Teu poder e capacitado para ser equilibrado e moderado, para que eu possa testemunhar os grandes feitos do Senhor, e seja achado entre os que perseveram e animam e traz coragem uns para os outros, e não ser achado entre aqueles que abandonaram por conta da pressão e das circunstâncias. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos juntos, ó Deus, viver, ó Deus, essa graça comum, em comunidade, em sermos, ó Deus, mais do que, ó Deus, um povo de discurso, mas um povo de vida plena, em nome de Jesus. Um povo, ó Deus, que não tem a sua fala desconectada com aquilo que vive, mas um povo, Senhor, conectado na fala e na vida, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nos manter nas sãs palavras, a nós manifesta com muita fé e amor em Cristo. Sim, Senhor. Nós queremos ser achados entre aqueles que têm uma fé firme e não uma fé fingida. Senhor, eis-nos aqui. Queremos fazer parte dos sofrimentos de Cristo, para que então possamos também fazer parte do poder da ressurreição e da vida. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajude a entender, Senhor, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Nós repreendemos o espírito de medo e de covardia no meio do povo. Ah, Senhor, levanta homens e mulheres corajosos, homens e mulheres tomados pelo bom ânimo de Cristo, que vence o mundo, homens e mulheres equilibrados, em nome de Jesus, revestidos do poder do Cristo e estabelecidos no amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos o nosso despertamento como igreja, nos levantar, ó Deus, e cantar louvores. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre.
Infalível é o teu amor. Impressionante é a tua graça. E constrangedor é a tua misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! 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 Seja repreendido o espírito da mentira, o espírito do medo, e seja estabelecido em ti o espírito da verdade, que te dá graça para viver em amor, poder e equilíbrio, nesse tempo que se chama aqui e agora, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do Cristo, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, a comunhão, a consolação, os dons e as virtudes do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém, queridos. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.